Boa tarde. Nós somos um grupo de alunos do IFRN de Natal Central. Estamos apresentando aqui um trabalho de gerência de suprimentos para o professor Geraldo Bezerra. E o nosso trabalho é sobre armazenagem e controle. O meu nome é Jonas Martiniano e, além de mim, no nosso grupo temos Aline Coelho, Maria Eduarda, Rosália Gonzaga e Weis Miller de Olives. E eu vou passar agora o bastão para minha colega Maria Eduarda, para ela começar a apresentação. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho, para começar sobre armazenagem, que o que seria, os conceitos. E armazenagem é o manuseio, um controle dos produtos. São componentes importantes e essenciais do sistema logístico, pois seus custos envolvem elevada porcentagem de custos totais logísticos da empresa. E, assim, seus custos, eles podem absorver de 10% a 40% das despesas logísticas de uma firma, de uma empresa. Estocar material inteligentemente, Atualmente, a maioria das empresas estão se empenhando em eliminar etapas dentro do processo de distribuição no sistema logístico. Em verdade, estão buscando a redução dos estoques e, consequentemente, estocar menos material resulta em um custo ao sistema. Todo o material que está em um canal de distribuição ou um armazém resulta o custo do sistema. Também tem a utilização do cross-dock para reduzir os custos. E estocar menos é melhor, menos dinheiro parado. Fatores de necessidade de espaço, estrutura de estocagem, maior gasto. Falando um pouquinho sobre cross-dock, é uma das ações em que ajuda a reduzir menos através da utilização, em que os produtos são descarregados dos caminhões que chegam e carregados diretamente nos caminhões que irão sair, sem necessidade de usar estoque. Em geral, a estocagem de materiais é fruto da falta de informação adequada sobre as futuras necessidades do mercado. Necessidade de espaço físico. As empresas realmente precisam de um espaço físico para estocagem? Quais foram os motivos que levaram as firmas a ter enormes armazéns para estoque? Sabemos que, quando as demandas pelos produtos das empresas foram todas conhecidas como exatidão, e também, se as mercadorias puderem ser fornecidas instantaneamente, teoricamente não há necessidade para manter o espaço físico para estoque. Entretanto, se esse fato que seria o ideal não costuma ocorrer com frequência por diversos motivos, tais como demanda variável, atraso dos fornecedores, sem prevista com previsão. Portanto, as empresas usam o estoque para melhorar a coordenação entre a oferta e a demanda, resultante das dificuldades de estabelecer parceria entre a empresa, os fornecedores e o próprio mercado. Localização de depósito. Uma vez que temos necessidade por área de armazenagem, a próxima consideração a ser tomada é saber definir a localização geográfica desse espaço. Essa decisão é feita em dois níveis. Definição geográfica. Inicialmente, um armazém é localizado com referência a outros depósitos do sistema. E o segundo, definir o local específico, ou seja, se o armazém deve ser no distrito industrial do município ou um local ao consumidor. Fatores importantes na análise para determinar o local são a atitude de comunidade, de governo local com relação ao depósito, custos para preparar o terreno, custos de construção, facilidade de serviços de transporte, potência para expansão, disponibilidade de mão de obra local. Será que eu vou ter aquela mão de obra local próximo ou eu vou ter um gasto maior se eu pegar de fora? Aí tem que ver a questão da segurança do local, o valor promocional do local, o sistema viário, tudo isso vai ser uma análise que tem que ser feita. Pessoal, dando continuidade ao nosso tema, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação de estoque, que é um subtópico do nosso tema. E, basicamente, a avaliação de estoques é uma das atividades mais importantes de uma empresa de manufatura, pois é uma busca constante da redução dos valores monetários de seus estoques, atuando para mantê-los os mais baixos e dentro dos níveis de segurança, tanto financeiramente quanto aos volumes para atender a demanda. É algo super importante porque o estoque deve ser pensado justamente com essa relação com a busca e a demanda. E uma atividade importante dentro do conjunto da gestão de estoque é prever o valor do estoque, em intervalos de tempo adequado e gerenciá-lo, comparando com o planejado. Os fatores que justificam a avaliação de estoque são... Pode passar o slide. Assegurar que o capital mobilizado em estoque seja o mínimo possível. O segundo fator também é assegurar que estejam de acordo com a política da empresa, garantir que a valorização do estoque reflita exatamente seu conteúdo, o valor desse capital seja uma ferramenta de tomada de decisão. Também evitar os desperdícios como obsolescência, roubos e extravios do estoque. Pronto. Queria falar também um pouco sobre algo bem usado na metodologia de estoques, que é o FIFO. Em português, tem a tradução para primeiro a entrar, primeiro a sair. No caso, é um gerenciamento de estoque. Este método é baseado na cronologia das entradas e saídas.
O procedimento de baixa dos itens de estoque é feito por ordem de entrada do material na empresa. Ou seja, digamos que hoje eu comprei algo, essa baixa deve ser feita exatamente hoje, para que não tenha esse risco de perder dias de entradas e dias de saída. O primeiro que entrou será o primeiro que sairá, e assim utiliza-se os seus valores na contabilização do estoque. Eu vou usar um exemplo agora para exemplificar essa metodologia, dessa forma de gerenciar o FIFO. Temos aí um exemplo desse jovem, digamos que ele se chama João, e ele quer empreender e vai vender chocolate. É um chocolate bem diferente que é vendido nesses frasquinhos aí. Digamos que no dia 22 ele compra 40 unidades desses chocolates, e a unidade custa R$ 1,50. O custo total seria R$ 60, e no dia 25 ele compra 25 unidades a R$ 1,60. Um pouco mais caro, digamos que seja pela inflação. Sempre os preços sofrem ajustes e geralmente é a mais. O custo total da sua compra foi R$ 40. E no momento de vender, qual é a ordem de retirada? Ele vai retirar primeiro hoje 40 unidades, do dia 22 ou do dia 25? A mercadoria antiga ou recente? Ou ele deve fazer uma média para que todos esses valores, né, de suas compras sejam equivalentes? Então, pode passar o slide. Depois, fazendo uma análise, João deve levar em consideração alguns pontos. Por exemplo, na contabilidade, todos os eventos devem ser registrados, como ele fez anteriormente. Os estoques devem seguir métodos de valorização, escolher a melhor forma para que suas mercadorias sejam valorizadas. E o período de aquisição, valor monetário e quantidade. Tudo isso deve ser anotado. Então, ele utilizando o padrão FIFO, esse método é excelente para evitar perdas de mercadoria. Pode passar o slide. Então, ele cria essa tabela para poder montar um pouco para fazer o seu controle. Temos aí o período, dia 22 e o dia 25. Vou deixar o dia 25 mesmo. A quantidade, o custo unitário e o total. No dia 22 ele compra 40 unidades, e no dia 25 ele compra 25, e tudo ele vai fazendo o registro. Saídas não houve, no dia 22 não houve saída, nem no dia 25. Então, ele em saldo, ele completa a sua tabela com o que ele tem de estoque. 40 unidades, custando R$ 1,50 a unidade, e 25 custando R$ 1,60. Já no dia 26, ele faz uma venda de 20 unidades. Então, ele tira primeiro o que entrou, ou seja, R$ 1,50. Então, ele faz 20 vendas de R$ 1,50, no total R$ 30. Aí ele atualiza o seu saldo para o seu saldo de estoque. Então, ele retira as 20, que ele tinha 40 no caso, e agora fica com 20, e um total de R$ 30. E os 25, que ele comprou a 1,60, ainda permanecerão. Mas no dia 27, ele vende 30 unidades. Então, ele tira 20 unidades das que ele já vendeu, daqueles tem em estoque, dos primeiros que custaram 50, e depois ele tira 10 unidades do valor mais recente, que foi a 1,60. Então, no seu estoque final, ele vai ficar com 15 unidades mais recentes. Essa metodologia é boa pensando um pouco na inflação, porque, por exemplo, digamos que ele compra 40 unidades a 1,50 hoje, e amanhã esse valor já vai estar um pouco mais alto, e ele vai colocar no mercado, vendendo algo que ele comprou barato, vender pelo preço do mercado. Digamos que hoje ele esteja R$ 2,00. Então, ele vai ganhar 50 centavos em cima. Se ele fosse vender o de 1,60 que ele comprou depois, ele iria ganhar 40 centavos. E uma outra forma de se trabalhar é com o LIFO, uma outra forma que João poderia usar para gerenciar seu estoque. Esse método também é baseado na cronologia das entradas e saídas, e considera que o primeiro a sair deve ser o último que entrou em estoque. Portanto, sempre teremos uma valorização do saldo baseado nos últimos preços. É um dos métodos de controle mais eficiente para o planejamento da produção, e também permite o ajuste rápido nos preços e quantidades a serem fabricadas de acordo com o consumo real. Essa forma também é ideal porque trabalha com estoque mínimo. Só produz na quantidade certa que for ser lançado ao mercado, e o produto é super valorizado. Mas essa forma de se trabalhar é bom para empresas que não compram com frequência. Não é ideal para usar porque ela trabalha justamente com estoque mínimo. Não é recomendado para produtos perecíveis, porque se começar a guardar muito produto e não sair, pondo sempre o estoque, haverá uma perda, porque tem prazo de validade. Pode passar. Agora, o mesmo exemplo, no caso de João, se ele usasse essa metodologia. Ele faz as mesmas compras no dia 22 e no dia 25, atualizando o seu quadro, sua tabela, e no dia 26 ele vende algo. Ele vende 20 unidades. Essas 20 unidades, ele vai vender e sairão do seu estoque as unidades do dia 25, que foram as últimas a entrar, que no caso serão as primeiras. Aí ele atualiza, e ele atualizando sua tabela, permanece as 40 unidades que entrou primeiro, e ele desconta das que entraram por último.
Então, fica 40 unidades a 1,50 e fica apenas 5 unidades a 1,60. Então, no dia 27, ele vende 30 unidades. Então, ele tira das 5 unidades que sobraram, que entraram no dia 25, e vende 25 unidades do dia 22. Ou seja, sempre o último aí que entrou será o primeiro a sair. Então, podemos ver aí que tem uma diferença no preço final, porque justamente isso. Digamos que no mercado hoje o preço da unidade seja vendido por R$ 2, porque tudo aqui é o preço de compra dele, mas no preço do mercado já é outro. Digamos que seja comprado a R$ 2, ele usando essa metodologia não vai ser muito eficaz para ele, porque ele vai estar ganhando somente 40 centavos em cima da sua venda do seu estoque do dia 25. Já se ele usar a outra metodologia, ele está ganhando 50 centavos. Opa, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui. Aliás, eu vou falar sobre a curva ABC. Bom, o princípio da curva é esse daqui, eu vou falar um pouquinho sobre a história dela. O princípio da curva ABC foi elaborado inicialmente por Vilfredo Pareto, na Itália, no fim do século passado, por volta de 1897. Ele elaborava um estudo sobre a distribuição de riqueza da população local. Nesse estudo, ele viu que era dividido 20% 80%. 20% das pessoas tinham 80% da riqueza da população local. E aí, depois, com esse estudo que ele fez, que se começou a observar o princípio da curva ABC que foi sendo desenvolvida com o passar do tempo. A curva ABC tornou-se utilidade ampla nos mais diversos setores em que se necessita tomar decisões envolvendo grande volume de dados e a ação torna-se urgente. Por conta que, mais para frente, eu vou dizer para vocês que a curva ABC ela divide os produtos em estoque por classe, seja ela A, B ou C, que vai priorizar os produtos da classe A, que são os mais caros e que são os com menor volume, para facilitar a nossa resolução, deixando eles em primeiro lugar. Assim, a gente consegue resolver ele com mais velocidade, acelerando todo o benefício que isso possa dar à nossa empresa. A curva ABC é um método que pode ser utilizado para qualquer atividade ou trabalho. Porém, no controle de estoque, foi aplicado pela primeira vez na empresa multinacional de conglomerado General Electric, por F. Dixie, e através dos anos tem sido uma ferramenta útil e de fácil aplicação nos princípios de controle de estoque. Pode passar o slide. Agora vamos falar mais sobre a curva ABC. A gente falou um pouquinho sobre a história e agora vamos falar mais sobre ela. Sua grande eficácia está na diferenciação dos itens de estoque com vista ao seu controle e principalmente a seu custo. Porque quando a gente classifica os itens, fica mais fácil de controlar, ainda mais levando em consideração que os itens que a gente vai ter mais, que a gente vai observar com mais atenção, são itens de menor quantidade e que têm um custo altamente elevado. O grande mérito da curva ABC é a classificação dos itens de estoque em critérios de classe A, B e C, em vista a seus custos e quantidades, como foi dito já. Os itens mais importantes são em pequenos números de alto valor e devem ser controlados rigidamente. Isso é possível visto que um controle rígido é oneroso, ou seja, alguma coisa assim difícil de se fazer, pesada. Porém, os fatores sobre uma variedade mínima reduzida de itens sobre a qual o controle rígido atuará, embora sobre uma parcela diminuta de itens, porém sobre um valor elevadíssimo de estoque. Ou seja, né, é uma coisa que o controle rígido é uma coisa muito assim cansativa, difícil de se fazer, necessita muito esforço. Porém, como a gente vai visualizar em primeiro lugar os da classe A, fica muito mais fácil de ter esse controle rígido pelo fato deles serem uma quantidade pequena. Sua ação tem como fundamento primordial tomar uma decisão e ação rápida que possa levar seu resultado a um grande impacto positivo no resultado da empresa. Bom, no livro que nós lemos para desenvolver esse trabalho, é dado um exemplo onde, numa empresa de peças automotivas, a pessoa que trabalha com a administração teve a necessidade de pedir diminuição dos preços aos fornecedores. E utilizando a curva ABC, ele conseguiu reduzir a quantidade de itens para a classe A em 3. Então, ele só precisou falar com 3 fornecedores diferentes, tentando reduzir essa quantidade de preço. E esses 3 produtos, em questão de produtos diferenciados, não que seja 3 no geral, mas sim 3 tipos de produtos com 3 fornecedores, ele conseguiu conversar com os fornecedores de uma maneira mais rápida, reduzindo o preço, e eles valiam em torno de 70% do que a empresa conseguiria no mês. Então, facilitou muito mais o processo dele, e aí, a partir disso, ele pode, com mais tempo, conversar com os fornecedores dos produtos da classe B e, por fim, os produtos da classe C, ou talvez ele nem precise, porque boa parte da renda já foi optimizada. Pode passar. Bom, aí é um exemplo do gráfico da curva ABC. A gente pode ver que
os produtos da classe A, nesse exemplo, e no geral ficam em torno de 20% de todos os produtos são da classe A, e o custo deles representa 80% de todos os produtos. Então, com pouca quantidade de produtos, eles têm um custo altíssimo, porque eles são os mais caros, né, os mais preciosos. Os grupos da classe B representam 30% de toda a quantidade do estoque, e seu custo é de 25% dessa quantidade, e os grupos da classe C representam 50%, que é um valor altíssimo, né? Quase por pouco não é a maioria, e o seu custo é apenas de 5%. Agora a gente vai falar sobre a montagem de uma curva ABC, que no caso, na montagem, a gente vai fazendo pela uma planilha. Bom, o primeiro passo, para fazer a montagem, nós fazemos em 4 passos. O primeiro passo, inicialmente devemos levantar todos os itens do problema a ser resolvido com os dados e suas quantidades, preços unitários e preços totais. Bom, esse daqui, aqui ao lado na imagem, podemos ver o exemplo que estava contido no livro sobre aquela empresa a qual eu havia dito, e aqui podemos ver as peças numeradas pelo código da empresa, o seu nome em si, que é o eixo, porca, parafuso, seu custo unitário, o seu custo por mês, que seria a quantidade de peças que essa empresa vai usar em um mês, e o seu valor mensal, que é pegar o custo unitário, multiplicar pela quantidade de peças que você vai utilizar ao mês, e assim a gente consegue o valor mensal. Esse daqui é uma tabela que serve de exemplo. Bom, agora vamos passar para frente, né? O segundo passo é colocar todos os itens em uma tabela em ordem decrescente de preços totais e sua somatória total. Essa tabela deve estar composta das seguintes colunas: itens, nome ou número de peças, preço unitário, preço total do item, preço acumulado e porcentagem. Bom, a partir da primeira tabela que nós fizemos, a gente usa aqueles dados para elaborar a nossa segunda tabela. Esse daqui é o exemplo, e nessa segunda tabela já está contido o segundo, o terceiro e o quarto passo. Volta um pouquinho. Bom, o terceiro passo é dividir cada valor total de cada item pela somatória total de todos os itens e colocar a porcentagem obtida em sua respectiva coluna. Bom, como podemos ver ali, aquelas duas últimas colunas, da esquerda para a direita, representam essa somatória. E o quarto passo, finalmente devemos, e a última coluna é a porcentagem. E o quarto passo é dividir os itens com a sua classe A, B e C, de acordo com nossa prioridade e tempo disponível para tomar decisão sobre o problema. Bom, com essa tabela aqui, ela já está pronta, mas só que quando você está no terceiro passo, não está dividido qual que é a classe A, B ou C. Você, com essa tabela, vai ver que o item mais acima seria o que tem maior preço para sua empresa, né? Maior valor, e quanto mais você vai descendo, vai diminuindo o valor. E conforme o tempo que você tem disponível e a quantidade de esforço que você pode dar, você decide quantos itens vão ser adicionados à classe A, e depois você decide a classe B, e o que sobrar você coloca na classe C, que é o de menos importância. Pode passar. Bom, agora os passos para... agora com os dados obtidos, podemos traçar graficamente a nossa curva ABC. Essa curva aqui serve mais só mesmo para a gente ter uma noção da diferença de preços entre os itens de valores. Bom, agora eu vou falar sobre o inventário físico. Periodicamente, as organizações efetuam contagem física de seus itens em estoques, em processos e no acabamento para comparar a quantidade física com os dados contabilizados em seus registros, a fim de eliminar a discrepância que possam existir entre os valores contábeis dos livros e o que realmente existe no estoque. Serve também o inventário. Isso é muito importante para a apuração do valor total de estoques para efeito de balanço do ano fiscal e seu imposto de renda. O inventário pode ser geral ou rotativo. À frente vamos falar sobre a diferença entre eles. Bom, o inventário geral é elaborado a fim de cada exercício fiscal de cada empresa, abrangendo a contagem física de todos os itens de uma só vez, incluindo almoxarifados de recebimento, almoxarifados intermediários, peças em processos e produtos acabados. Segundo o que nós lemos no livro, o lado negativo desse inventário geral é porque precisa paralisar toda a empresa, todas as ações dentro da empresa, pelo tempo necessário que seja para fazer essa avaliação, que dura em torno de pelo menos uns 2 dias, dependendo do tamanho da empresa, a semana. Bom, o inventário rotativo é feito no decorrer do ano fiscal da empresa, sem qualquer tipo de parada no processo operacional, concentrando-se em cada grupo de itens em determinados períodos, que podem ser semanas ou meses.
Esse inventário rotativo tem a vantagem de que você pode fazer em determinadas áreas, determinados itens, sem precisar fazer a parada da sua empresa. Pode passar. O procedimento da contagem física é feito em 2 vezes por 2 equipes diferentes. Ou seja, 2 equipes vão lá na sua empresa, né, fazendo esse procedimento, que elas vão ligar o que está registrado com o que realmente está sendo aplicado. Quando as contagens das equipes coincidem, o inventário daquele item estará encerrado. Porém, quando houver divergência, uma terceira equipe fará nova contagem. Quer dizer, quando realmente o que tiver registrado bater com o que estiver dentro da sua empresa, está tudo ok, pode continuar o funcionamento. Porém, quando houver alguma divergência, aí é feita uma nova avaliação por uma nova equipe, para ver se não houve algum erro da equipe, né? E se realmente tiver uma diferença, aí tem que ser feita uma análise mais aprofundada para ver o que é que está acontecendo. Pode acontecer da empresa ter mais do que tem registrado, que aí seria um erro de registro, ou então pode acontecer o contrário, né? Que a empresa tenha menos do que está sendo registrado, e aí tem que ser feita uma análise. Pode passar. Bom, e agora eu vou passar o bastão para a Rosália. Terminei minha parte. Bom, dando continuidade, vamos falar sobre embalagem e manuseio. A embalagem é um componente protetor do produto, que facilita seu manuseio, conservando, ajudando em sua venda e até mesmo proporcionando benefícios adicionais. Aí, com o desenvolvimento dos serviços de venda, e principalmente com os autosserviços, a embalagem passou a ter papel importante no processo empresarial, assumindo 3 funções fundamentais. A primeira é a origem da embalagem. É um dispositivo de produção ou produto para o manuseio, transporte e armazenagem. A segunda função é de facilitar e incrementar a eficiência da distribuição. A terceira função é um elemento de apelo mercadológico e de incrementador de vendas, chegando-se a falar que ela é um vendedor silencioso de produto. No aspecto da embalagem, deve-se atentar aos rótulos ou até mesmo à própria embalagem, pois neles são contidas as informações importantes e obrigatórias pela legislação vigente em cada país. E aqui temos alguns fatores importantes no desenho da embalagem, que são eles: ter forte apelo de venda, induzir o consumidor à compra, facilitar o manuseio, poder ser usada após vazia ou ser reciclada, facilitar o reconhecimento do produto sem ser resistente e não poluente, representar o benefício primordial do produto e ter baixo custo. Agora vou falar um pouco sobre a embalagem para transporte. Ela deve seguir regras específicas estabelecidas para cada tipo de transporte e para o ambiente onde o produto irá ser manuseado e movimentado, além das exigências legais para cada tipo ou especificação do produto. Mas quais os tipos de embalagem para transportes que são utilizados? Tem de madeira, que hoje está cada vez mais em desuso, papelão, que vem substituindo a madeira por ser mais econômico, tambores, fardos, recipientes plásticos, entre outros. E qual a importância da embalagem de movimentação? Ela é importante para reduzir ocorrências como perdas, extravios, armazenagens incorretas e danos durante o manuseio dos produtos. O manuseio de materiais. O manuseio de materiais ele consiste no transporte a curta distância que ocorre no interior ou próximo a uma empresa ou em um centro de distribuição, armazém ou fábrica. Esse procedimento ele consiste em carregar e descarregar veículos de transporte, montar contentores, caixas e todo e qualquer sistema de produto de entrega ao cliente. E os principais objetivos de manuseio de materiais são otimizar a utilização cúbica dos armazéns, otimizar a eficiência operacional dos armazéns, reduzir custos de movimentação, otimizar a carga de cada transporte e melhorar o atendimento ao mercado. Os 10 princípios da movimentação de materiais. O princípio do planejamento, ele é necessário determinar o melhor método do ponto de vista econômico, planejando todas as suas atividades. O princípio da integração, a capacidade da carga de cada modal, ela será tanto mais econômica, quanto melhor forem as condições necessárias para integrar as atividades de movimentação, coordenando todo o sistema operacional, que é o conjunto de operações formado por recebimento, estocagem, produção, inspeção, embalagem e expedição e transporte. O princípio do tempo ocioso. Ele reduz o tempo ocioso ou improdutivo, tanto do equipamento quanto da mercadoria, baixando assim o custo final do produto. O princípio da
simplificação é criticar a produtividade ou o nível de serviço exigido pela operação, reduzir, combinar ou eliminar movimentos ou equipamentos desnecessários. O princípio do fluxo e simplificação, ele vai elaborar o melhor fluxo de materiais e de mão de obra. O princípio do melhor espaço, ele visa o aproveitamento dos espaços verticais e contribui para a redução das áreas de armazéns e para a redução dos espaços requeridos e dos custos. O princípio da segurança, a produtividade ela aumenta conforme as condições tornam-se mais seguras, com facilidade para se movimentar, enxergar, armazenar e cuidar. O princípio da ergonomia, a capacidade e limitação humana, elas precisam ser reconhecidas e respeitadas no projeto das tarefas e dos equipamentos de movimentação de materiais. O princípio ambiental, ele vai considerar as possíveis implicações ao meio ambiente, tais como consumo exagerado de energia, desperdícios, dejetos e poluição, reduzindo-os ao máximo. E, por fim, o princípio da padronização, que é padronizar os métodos, os espaços, os equipamentos e os procedimentos, bem como os tipos, os tamanhos dos equipamentos e de movimentação. E aqui temos alguns equipamentos de manuseios internos que eram utilizados pelas organizações, como empilhadeiras, carrinhos manuais, pallets, transportadores internos, talhas e manipuladores e empilhadeiras. Olá, meu nome é Aline e agora eu vou começar falando um pouco de como criar um centro de distribuição. Bem, para que o setor da armazenagem, que mais especificamente são os estoques de produtos acabados, possa atuar como setor de redução de custo e dentro do enfoque logístico, é importante que ele funcione como um centro de distribuição. Temos então que pensar em um novo projeto da instalação e, para tanto, sugere-se que tenha uma sequência de 5 etapas para desenvolver essa nova visão e instalação. A seguir, vamos ver as cinco etapas para isso, para criar um centro de distribuição. A primeira etapa é determinar os requisitos da nova instalação. Prever quais serão os requisitos e necessidades para os próximos 5 anos. Não pensar em tão somente acomodar os níveis atuais do negócio. Os volumes de estoques e os meios necessários às movimentações em fase da dinâmica dos mercados estão associados aos principais elementos de espaço na maioria das instalações. Sendo assim, a adequada projeção das necessidades da estocagem busca estabelecer um perfil dos estoques projetados para estar o mais próximo possível da demanda possível. O projeto também deverá levar em consideração os dados estatísticos da projeção dos pedidos, incluindo as quantidades diárias, espécies de produtos, linha por pedidos e também peças por linhas, e com isso, alinhavar estreitos relacionamentos com as áreas comerciais e de marketing, para estabelecer corretamente as necessidades do cliente. Aqui nós podemos ver um exemplo de centro de distribuição, organizando os pallets, organizando os lugares onde vão receber o material, onde o material vai sair, onde atuam os profissionais nesse meio, também mostra aqui os equipamentos e a circulação desses. Outro fator importante no projeto também é o dimensionamento e a localização das docas de embarque e desembarque. O projeto adequado proporcionará excelente fluxo dos veículos e evitará atrasos em suas operações. Para concluirmos um adequado posicionamento das docas e evitar problemas, devemos ter em consideração os seguintes elementos: a sincronização do movimento dos veículos, o tempo da espera, o tempo para carregar e descarregar os materiais, a quantidade dos itens que vão ser movimentados e requisitos de divisão e movimentação neste meio. Devemos sempre rever os critérios adotados para a elaboração do projeto. Precisamos discutir também com as equipes interdisciplinares da empresa e obter a aprovação da direção da empresa. Na segunda etapa, nós precisamos estabelecer os elementos viáveis do projeto. Após estabelecer as necessidades e termos os pré-requisitos definidos da primeira etapa, é importante pesquisar externamente e identificar alguns projetos alternativos que poderiam satisfazer os requisitos do nosso negócio e que foram desenvolvidos na primeira etapa, ou seja, pesquisar fora do nosso ramo ideias que possam melhorar nosso projeto. Os elementos viáveis, que podem variar amplamente em termos de sofisticação técnica, devem focalizar opções de
fluxo de material, módulos de separação e de estocagem, equipamentos de movimentação de material, sistemas de informação, suporte aos sistemas de informação, projeto de construção civil e layouts. Com isso, fazer a seleção inicial dos projetos alternativos, testar o retorno e a praticidade de cada um deles e descartar aqueles que não trazem retorno ou não se adequam aos novos interesses. Na terceira etapa, vamos avaliar os elementos qualitativos e quantitativos das alternativas apresentadas até então. Ao analisar cada alternativa, devemos desenvolver métodos e layouts operacionais eficientes, de modo que seja possível utilizá-los adequadamente e sempre poder fazer as suas análises. Poderíamos usar o mais diverso instrumental, muitos instrumentos, para avaliar sua produtividade e a eficácia. Uma das ferramentas que nos proporciona excelentes resultados são os softwares de simulação mostrados no taskpot de cada alternativa. Para tanto, devemos levar em consideração os seguintes elementos: o fluxo e movimentação de produtos, os gargalos, a capacidade de separação, módulos de estocagem, equipamentos móveis, quantidade, tipo e capacidade, também equipamentos de transporte e de classificação. Além disso, no processo de avaliação e análise qualitativa, devemos verificar flexibilidade do sistema e de funcionários, orçamentos de capital para a instalação, orçamento de equipamentos e de sistema de informação, treinamento durante toda a sua vida, dificuldade de implementação e manutenção, integração do WMS com os componentes do sistema e da movimentação. Na fase de documentar as ações, que é a quarta etapa, devemos documentar todos os elementos para a decisão, a qual pode ser utilizada para desenvolver o fundamento lógico e a justificativa da decisão tomada. Fazer também uso de análises preliminares para a base de tomada de decisões. É uma fase muito importante, pois tudo que foi decidido até então será registrado e analisado. Por fim, temos a etapa de implementar a nova instalação. Até aqui, foram 4 etapas. A última agora visa objetivar, implementar o que foi planejado até então. Detalhar um plano minucioso e bem detalhado para implementar o projeto seguindo uma programação específica. No projeto, devem estar bem definidas as datas para entrega e instalação dos equipamentos, bem como outras tarefas de projetos utilizando, de preferência, um PERT. Especificar em um plano minucioso quais as especificações de desempenho para sistemas de equipamento e de informações. Os fornecedores devem ser aprovados, fundamentando-se em suas propostas que adequaram ao projeto. Coordenar com fornecedores durante as fases de projeto e desenvolvimento. Acompanhar em detalhe cada fase do projeto, verificando suas datas e especificações de implementação. Após o término do projeto, em sua etapa de instalação dos equipamentos e dos recursos físicos e humanos, virá a startup, onde o esforço e a energia necessária para essa última etapa do projeto irá eliminar possíveis falhas e permitirá uma excelente qualidade na instalação do projeto. Então é isso, acaba aqui minha parte e o trabalho está por finalizado. Muito obrigada por assistir essa apresentação.